Olá, eu sou a Michele e vou fazer a apresentação, então, do meu projeto de pesquisa. O título da minha pesquisa é Avaliação Externa em Larga Escala na Escola Educação Básica, um estudo comparado entre as propostas do Brasil e de Portugal. Sou aluna de mestrado da Unesp de Marília, Estado de São Paulo, Brasil. E o meu professor orientador é o Dr. Carlos da Fonseca Brandão. Essa temática sobre a avaliação do sistema educativo, ela está em ascensão desde a época de 1990, onde diversos países ao redor do mundo estavam com esse olhar voltado para avaliar os seus sistemas educacionais. E o objetivo era tido como o de melhoria da educação, o de melhoria e qualidade da educação ofertada. Essa temática, ela é bastante importante na minha prática profissional, tendo em vista que, enquanto professora e agora como coordenadora pedagógica em uma escola no município de Assis, estado de São Paulo, Brasil, falar sobre avaliação é algo que acontece rotineiramente dentro da escola. Nos momentos em horário de estudo coletivo, com toda a equipe dos professores, ou mesmo nos momentos individuais em que eu e um professor estamos conversando sobre as demandas do ensino e aprendizagem, nós falamos muito sobre as avaliações externas que acontecem na escola, os parâmetros utilizados, como que ela mexe com todo o contexto dentro da nossa escola. E isso sempre me causou uma curiosidade. Eu sempre quis saber um pouco mais como que os governos pensaram essas propostas de avaliações, quais eram os objetivos, como eram feitas, o que se fazia depois desse diagnóstico, e buscar essa forma de comparar com outro sistema educacional traz um olhar ainda mais aprofundado, que pode contribuir para a nossa prática enquanto professores, coordenadores e até mesmo para auxiliar no entendimento das políticas educacionais voltadas para as avaliações. O nosso estudo, ele vem proposto, então, pela metodologia de educação comparada, que surgiu por volta do final do século XVIII. E o intuito dela é comparar um mesmo objeto em locais diferentes, podendo ser países, regiões, cidades, ou até mesmo no mesmo local, com tempos históricos diferentes. E a comparação desse objeto, ela busca as aproximações e os distanciamentos, onde se assemelham, onde se diferenciam, nesses ambientes diferentes pesquisados. A educação comparada, ela é uma aliada na busca de políticas educacionais mais eficientes e positivas, uma vez que ela propõe reflexões que podem auxiliar numa melhoria, num aprimoramento das políticas públicas adotadas até o momento. Nós utilizaremos a metodologia proposta por George Bereday. Esse autor, em 1972, ele propõe uma análise comparada em 4 etapas. A primeira etapa seria a descrição dos 2 locais que serão estudados, seguidas da segunda etapa, que vem com a interpretação desses dados colhidos mediante a ajuda das ciências sociais, olhando pelos contextos históricos, políticos, econômicos, culturais, sociais, ou seja, olhando num todo esse objeto dentro desse contexto analisado. Seguido, então, pelo terceiro passo, que é colocar frente a frente os 2 locais estudados e analisar o que pode ser comparado ou não. É onde se elencará ali onde será estabelecida essa comparação, que é o passo final
né, vindo aí nesse momento simultâneo, após a justaposição, colocando aí lado a lado e juntamente nessa comparação final dos dois polos de comparação. De um lado, então, da nossa análise comparada, nós temos o Brasil e olharemos para o sistema de avaliação da educação básica. Esse sistema de avaliação teve início também na década de 90, ele vem amparado por portarias, vem amparado também pela legislação maior de educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, a última versão de 96, e entre os objetivos para o SAEB que estão citados na legislação, eu destaquei dois para trazer aqui, que é contribuir para o desenvolvimento do sistema educativo através de um diagnóstico. Então, propõe um diagnóstico da educação básica. E um outro objetivo é oferecer subsídios para a elaboração, monitoramento e aprimoramento das políticas educacionais na educação básica. O SAEB, então, ele vem com esse olhar de diagnóstico dos níveis de aprendizagem na educação básica. Participam dessa avaliação redes públicas e redes privadas, e acontece a cada 2 anos. É uma forma de avaliação externa que ela vem no final do ano letivo e acontece a cada 2 anos no país. O SAEB ele tem passado por muitas modificações ao longo dos anos. Modificações estas em quais anos eram aplicadas, em quais séries e quais disciplinas, formas amostrais ou formas censitárias. Atualmente, ele tem sido apresentado no ensino fundamental, nos segundos, quintos e nonos anos, e no ensino médio, no terceiro ano, o ano final do ensino médio. Ele está em mudança, né, adentrando aí no contexto também a educação infantil, mas ainda de forma amostral, de forma censitária, de forma para os próximos anos. Então, até o ano de 2019, aconteceu no ensino fundamental e ensino médio. Além dos testes que os alunos fazem das provas, também vem um questionário socioeconômico que permite um mapeamento de onde esse aluno está inserido, qual é o contexto social, econômico, cultural em que essa criança que realizou esses testes está inserida, como ele vive, como é o seu contexto. No outro polo de comparação, nós temos Portugal. Em Portugal, olharemos duas avaliações que acontecem na escola e educação básica, que é a avaliação de aprendizagem e a avaliação institucional. Na avaliação externa de aprendizagem, ela também vem aí na década de 90 e também está amparada pelas legislações, inclusive pela Lei Maior da Educação em Portugal, que é a Lei de Diretrizes e Bases ali do Sistema Educativo de Portugal. Essa avaliação externa, ela na educação básica, ela se divide em duas provas. A prova de aferição, que é com os alunos nos meios de ciclos da educação básica, segundo, quinto e oitavo anos, e as provas finais de ciclos, que se dá com os alunos do nono ano, ano final da educação básica. Essas avaliações externas de aprendizagem, elas são anuais. Todos os anos elas são aplicadas ao conjunto desses alunos falados ali nos anos séries, em todas as escolas públicas e privadas de Portugal. A outra avaliação que acontece na educação em Portugal, ela vem a partir do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior, que nós chamamos de SAENS. Teve início em 2002 e também está amparada pela Lei de Bases do Sistema Educativo Português. Essa avaliação institucional, ela tem vários objetivos e a gente trouxe aqui um recorte
que seria promover o progresso das aprendizagens e dos resultados, e também contribuir para a regulação da educação através de políticas públicas. Ela é dividida em duas formas de avaliação. A primeira se dá internamente, sendo a autoavaliação, onde todos os setores dentro da escola, setor da gestão, dos docentes, os discentes, a comunidade participativa, os pais, né, funcionários, enfim, será formada uma equipe que terá um membro de cada um desses setores e fará um olhar interno bem apurado, analisando todos os pontos da escola e formando assim, ao final, um texto que vem num relatório que será encaminhado para os avaliadores externos que virão até a escola realizar o segundo momento avaliativo, então, proposto nessa avaliação institucional, que é a avaliação externa das escolas. Essa avaliação ela é centrada em 4 grandes domínios. Ela vai olhar para a autoavaliação, que os avaliadores internos olharam, ela vai olhar toda a prestação de serviço educativo da escola, além de olhar como está sendo a liderança e gestão, e também os resultados de avaliações internas e avaliações externas. Ela se dá num ciclo de 4 a 5 anos. Vem, então, até a escola uma equipe de investigadores externos que ficam entre 3 e 5 dias na escola, olhando todos os pontos já apresentados, fazendo as suas próprias avaliações e finalizando esse movimento avaliativo, que a escola também, internamente, ela terá que olhar aquilo que ficou em defasagem e formular uma proposta de plano de melhoria. Nesse plano de melhoria, caso seja algo com uma grande defasagem, essa escola ela será acompanhada dentro desse ciclo de 4 anos. Então, esse ciclo será quebrado e a escola será acompanhada para verificar se a sua evolução nesse nível em grande defasagem será olhada aí uma evolução e uma melhoria. Assim, a nossa pesquisa, ela ainda está em andamento, tem muita coisa ainda para a gente analisar, para a gente observar, para a gente poder comparar. Mas, assim, basicamente, o nosso cenário comparativo, ele se dá, então, que tanto em Brasil quanto em Portugal, existe a avaliação externa de aprendizagem. Mas somente em Portugal existe essa avaliação institucional da escola, não tendo nada especificamente aqui no Brasil que possa ser comparado a esse tipo de avaliação institucional realizada em Portugal. Aqui eu quero deixar umas breves considerações de minha parte enquanto avaliação. Eu acredito que avaliar é necessário, não só no contexto escolar, mas em qualquer contexto da nossa vida. Nós temos que avaliar, sim, para ver se está tendo uma evolução ou não daquilo que necessitamos melhorar. Não deve ser apenas um cumprimento burocrático. A avaliação ela precisa ser olhada no seu diagnóstico e proposto aí um plano de melhoria. Sem um plano de ação que melhore aquilo que nós diagnosticamos na avaliação, a avaliação cai em um movimento apenas burocrático. Então, é necessário, sim, diagnosticar e fazer algo após esse diagnóstico. Aqui deixo algumas referências, como a metodologia utilizada, alguns polos aí de documentos do contexto brasileiro e também do contexto português. Lembrando que, então, é só um recorte, né? Tem muitas outras coisas que a gente está retirando aí dessa nossa pesquisa e acredito que será uma pesquisa muito produtiva, que fará todo sentido na minha prática e também propondo aí reflexões para as políticas educacionais
pertinentes ao nosso país e movimentos de sistemas educacionais do Brasil. Agradeço. Obrigada.